oramos em nome de Jesus. Amém. Nós tínhamos feito uma escala para música, mas o músico que foi escalado para hoje não chegou ainda. Então, nós vamos adiante, tá bom? Nós estamos estudando o livro de Colossenses de forma indutiva. E uma das marcas do estudo indutivo, nós temos enfatizado isso já há algum tempo em algumas áreas aqui da igreja, são as 7 perguntas que nós chamamos de perguntas dialógicas. Elas são chamadas de perguntas dialógicas porque nos ajudam a dialogar, a conversar com o texto bíblico. E são essas aí. Quero apresentá-las aos irmãos e constantemente nós vamos voltar a elas no nosso estudo indutivo de Colossenses. Quem, onde, quando, o que, como, por quê e para quê. Nós usamos essas perguntas para entender melhor o texto, o que ele quer dizer, as instruções que ele quer passar e para que nós nos percebamos em conversa com o texto, em maior intimidade com o texto bíblico. E, vez por outra, os irmãos vão perceber que ao explicar uma frase da Escritura, nós usaremos essas perguntas. Quem foi? O que isso quer dizer? Para onde isso leva? O que isso quer nos mostrar? Olhando, por exemplo, para o texto de Colossenses, que nós acabamos de ler, só a primeira frase aí do versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quem? Nós observamos pelo contexto de tudo o que é falado, que ele está falando de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho. E o que ele fez? Ele nos libertou. Ele nos libertou do quê? Ele nos libertou do império das trevas. Mas ele fez só isso? Não. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Observe que há um contraste entre império e reino, o império das trevas, o reino do Filho do amor. E que nós somos tirados de um lugar, do império das trevas, e somos levados para outro lugar, que é o reino do Filho do seu amor. Observe também aí no texto que não somos nós que nos libertamos a nós mesmos. É Ele quem nos liberta. É uma ação dEle, é uma obra dEle a nosso respeito. Ele diz então que nós somos levados para o reino do Filho do seu amor. Quem é esse Filho do seu amor? E aí o verso 14, boa parte de todo o texto que nós lemos, Paulo vai descrever quem é Jesus e o que ele fez e por que ele merece todo o nosso culto, toda a nossa adoração, toda a nossa consagração a ele no decorrer de toda a nossa vida. Paulo nós usamos essas perguntas para conversar com o texto, a fim de perceber e de compreender qual o propósito de Paulo de falar sobre todas essas questões aqui. O contexto desse parágrafo é exatamente aquela abertura que Paulo fez, mostrando qual foi o impacto do evangelho na cidade de Colossos. Ele falou quem foi que os discipulou, que foi Epáfras, e ele então fez uma oração pedindo para que a igreja dos Colossenses conhecesse a vontade de Deus e conhecesse o próprio Deus para viver de modo digno de Deus. E agora ele vai falar um pouco sobre quem é esse Deus para o qual nós devemos viver de forma digna. E este é um dos textos mais importantes da Escritura a respeito do papel de Jesus em relação a toda a obra da criação que nós conhecemos, o mundo, a terra, o universo e nós mesmos como pessoas. E esse parágrafo de Colossenses, ele é o parágrafo em que as principais afirmações de Paulo nessa carta estão contidas.
Parece que Paulo ele resolveu falar do fim para o começo. Ele já fala, ele usa as expressões mais fortes referentes a Jesus Cristo, exatamente nesse texto. E quando nós falamos sobre apologética, defender o nome de Deus perante pessoas que não creem, um dos textos bíblicos que nós mais citamos é exatamente esse parágrafo do versículo 13 até o versículo 23. Porque ele mostra qual é a relação de Jesus Cristo com toda a criação. E o argumento de Paulo é que Jesus Cristo ele é supremo e ele é excelente diante de tudo que foi feito. E que ele é o elemento crucial, o mais importante em toda a obra da criação que Deus realizou aqui na terra. Então, ele é composto das principais declarações de Paulo nessa epístola. E ele visa corrigir as pretensões dos gnósticos de solapar a glória de Cristo pelas suas doutrinas esotéricas a respeito da salvação e da vida cristã. Usei duas palavras difíceis aqui, gnóstico e esotérico. São duas palavras que nós não compreendemos muito bem, mas se você vai aí para os clubes filosóficos que existem, aqui em Goiânia tem alguns, são duas palavras que são muito usadas. Então, o gnóstico, a palavra gnóstico vem da palavra gnose, que é uma palavra grega que significa simplesmente conhecimento. Então, gnose quer dizer conhecimento, a sua capacidade de saber as coisas, de entender as coisas. Quando ela é ligada ao movimento chamado gnosticismo, ela traz o conceito de que a salvação, ela vem pelo conhecimento. Então, se eu sei das coisas, eu sou salvo por elas. E os gnósticos, eles então falavam de um conhecimento que eles tinham, daí a palavra esotérico, que é a palavra esotérico é alguma coisa externa, alguma coisa que só um grupo tem, um conhecimento que só eles tinham, e que você conheceria e alcançaria a salvação se você conhecesse ou soubesse do conhecimento que eles têm. Então, eles achavam que eles tinham um tipo de conhecimento que os outros não tinham e que eles precisavam receber a revelação desse conhecimento. Como se o conhecimento fosse um segredo que um grupo tem e as pessoas só seriam felizes ou só encontrariam a promessa da salvação se aprendessem aquilo que eles estavam ensinando. A gente vê muito gnosticismo na televisão brasileira. Você é assinante de canais pagos e lá dentro do pacote tem um canal chamado Futura. O Futura é o canal educativo da Rede Globo. Então, a maior parte dos programas do canal Futura são programas educativos. E quem presta atenção no slogan do canal Futura já começa a perceber do que Paulo está falando aqui. Porque no canal Futura, toda hora eles falam, o conhecimento traz a salvação. A salvação do nosso país vem pelo conhecimento. Então, as pessoas acham que a quantidade de conhecimento que elas têm é que vai fazer o país ser melhor. E aí, o conceito de que pelo conhecimento vem a salvação e o conhecimento que eles trazem. E aí, quando você vai para a televisão, o conhecimento que eles trazem é a doutrina ou a teoria da evolução. Qual é o conhecimento que salva? É o conhecimento que nós passamos e é esse conhecimento que nós passamos. Qualquer outro conhecimento não vai trazer a salvação, pelo contrário, vai fazer com que você continue preso nas amarras da perdição e essas coisas que tais. Então, o gnosticismo, ele ensina que é um conhecimento, e é um conhecimento específico, que só um grupo tem, é que traz a salvação. E isso aplicado a um contexto religioso, passa a competir com a salvação que Deus oferece por meio do perdão dos pecados em Jesus Cristo. Logo, o que salva não é receber a Jesus como Salvador. O que salva é eu saber isso ou aquilo para a orientação da minha vida. Porque esse conhecimento que as pessoas oferecem para nós na mídia é um conhecimento materialista. O que é isso?
é um conhecimento que não acredita que exista o sobrenatural. Então, milagres, as histórias bíblicas sobrenaturais, milagrosas, elas são apenas linguagem de efeito, figuras de linguagem para explicar um outro tipo de conceito. Então, o meu professor de Química do 3º ano do ensino médio, ele dizia o seguinte: a Bíblia é muito metafórica. Quando ela diz que Davi matou Golias, ela quer dizer, na verdade, é que Davi, com um exército pequeno, derrotou um exército grande. Então, é isso que as pessoas dizem que é o sobrenatural na Escritura. É uma forma, uma figura de linguagem para esclarecer um conceito diferente, só para ficar mais bonito de se falar. O que a Bíblia diz é que Davi, de fato, venceu grandes exércitos com pequenos exércitos, mas que naquele dia, lá no vale de Efá, ou de Elá, ele, de fato, enfrentou um homem com mais de 3 metros de altura e o matou e o derrotou em nome de Deus. Alguns ficam até, um homem com 3 metros de altura? Aí não, né, pastor? Mas quem assistiu o concorrente do Fantástico da Rede Globo na Record domingo passado, eles estavam entrevistando um cara com mais de 3 metros de altura. Está vivinho, tira a fotografia e aparece na televisão. Então, existem pessoas, não era todo mundo que era da altura de Golias, ele era específico e especial, tanto é que quando as pessoas o viam, saíam correndo imediatamente, porque era difícil enfrentar um homem daquele tamanho, e forte, e ainda um soldado, né? Então, gnosticismo era uma doutrina que estava entrando na igreja de Colossenses. E estava começando a convencer as pessoas que não era Jesus Cristo e o seu sacrifício que salvava, mas era um tipo de conhecimento que era ensinado pelos mestres gnósticos, que trazia a salvação, e esse conhecimento ele arrastava as pessoas para longe de Jesus Cristo. Todas as afirmações que Paulo vai fazer sobre a supremacia e a excelência de Jesus nesse parágrafo é para combater essas doutrinas que o gnosticismo estava trazendo para dentro da igreja. Mas Paulo diz mais. Paulo também ele faz uso de palavras importantes do vocabulário gnóstico para dizer que, na verdade, isso que os gnósticos estão falando são características e virtudes de Cristo e não do universo que está aí diante dos nossos olhos. Paulo vai empregar algumas palavras que os gnósticos usavam muito. A palavra imagem, ela aparece aí no versículo 15. A palavra princípio aparece no versículo 18. A palavra primazia aparece no versículo 18. E a palavra plenitude, que aparece no versículo 19. Mas aparecerá também em outros lugares nessa mesma carta. Eram palavras que os gnósticos usavam com uma certa frequência para poder defender as ideias deles. E a mais usada era a palavra plenitude, que no grego é a palavra pleroma. Então eles diziam que o mundo existia por causa do pleroma, da plenitude. E a plenitude é que criou todas as coisas. Eu coloquei aqui um desenho de uma figura gnóstica para os irmãos tentarem visualizar um conceito que é difícil de explicar. Então, eles falam que existe a Ogdoade, que é esse 8 deitado, que algumas pessoas usam como joia pendurada no pescoço, que quer dizer nada mais, nada menos do que eternidade e infinito. Então, a pleroma é a eternidade, é o infinito, e lá aconteceu de ele se expandir e surgir a matéria. Essa Ogdoade, ela tem 4 componentes do lado de lá, 4 componentes do lado de cá, verdade, sabedoria, eternidade, são os nomes que eles dão dentro dessa Ogdoade, é uma lista de nomes interminável. E tudo isso, ele se expandia na forma de uma espiral que vai se abrindo, de modo que quanto mais longe você está do centro, menos influência do centro você sofre. E cada onda que está emanando do pleroma, que eles chamam de aio ou de éon, tem também os seus nomes, e tudo isso compõe a existência. E lá no final, bem longe da Ogdoade, do centro da eternidade, da pleroma, tinha um éon chamado demiurgo.
O demiurgo é que criou a matéria. E a matéria é má. E aí existe toda a discussão grega a respeito de alma e corpo, em que há um dualismo no mundo, no qual a matéria é má e o corpo é matéria, e o espírito é bom. Então, o que somos nós? Nós somos uma alma que possui um corpo, nós somos uma alma boa presa num corpo mau, porque o corpo é matéria. E tudo isso questiona a doutrina da criação, porque a Bíblia diz que quando Deus criou a matéria, não foi o demiurgo, Deus criou tudo bom. Está escrito lá em Gênesis capítulo 1. E quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Ele criou o homem muito bom. Ele diz lá no final que depois de ter criado o homem, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, Deus disse, olha, tudo foi muito bom. Então, nesse pacote de criar o homem, e o homem foi criado do pó da terra, a Bíblia diz que a matéria não é ruim, porque ela era muito boa. Deus criou o homem bom. Deus não criou o homem zero, neutro. Deus não criou o homem mau, Deus criou o homem bom, e a queda no pecado empurrou as nossas inclinações para o mal. Não é que a matéria é má, que o corpo é mau, que todas as nossas tentações são por causa das sensações que nós sentimos no corpo. Não. O corpo, ele, em termos de matéria, ele é bom. A presença do pecado é que atrapalha toda a questão e a relação do espírito e a alma de forma tranquila. O que a Bíblia diz é que a nossa alma, ela também foi contaminada pelo pecado. As nossas inclinações para o mal não são os desejos da carne, do corpo. São os desejos da carne no sentido de natureza humana pecaminosa. E Paulo, então, ele fala a respeito dessas questões e ele usa expressões que contradizem frontalmente esse dualismo gnóstico de uma matéria má e um espírito bom. A salvação para o gnosticismo, como eu disse, é também a libertação da alma do corpo, como se o corpo fosse apenas uma casca, uma garrafa dentro do qual o espírito está e ele precisa ser livre. Então, para o gnosticismo, a salvação vem pelo conhecimento, e a salvação é a libertação do espírito do corpo. Paulo vai usar duas expressões aí nesse texto nosso, para mostrar que isso é um equívoco. A primeira aparece no versículo 20. Quem é que consegue identificar a expressão para nós? Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Qual a palavra que Paulo usou aí, que contradiz todo esse conceito de salvação? Reconciliar-se. Ele reconcilia corpo, espírito, ele reconcilia todas as coisas. Né? Ele reconciliou todas as coisas. A outra palavra, ela aparece no versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Qual que é a outra palavra? É a mesma palavra. Reconciliar-se. Então, o que o mundo precisa não é libertar os espíritos dos corpos. O que o mundo precisa é de reconciliação. Reconciliar o pecador com Deus, reconciliar o pecador com o outro pecador, reconciliar o pecador consigo mesmo para que tenha paz. É o que a palavra de Deus diz. Cristo fez isso por meio do seu corpo, que os gnósticos dizem que é mau. A grande pergunta, então, do cristianismo para o gnosticismo é como que Deus usa uma coisa má para fazer uma coisa boa. Então, Cristo, ele usa o seu corpo, que os gnósticos dizem que é mau, para produzir aquilo que é bom, que é a reconciliação, o perdão dos nossos pecados.
Então, a afirmação de Paulo é que Cristo é soberano e excelente ao exercer a sua supremacia como o Filho de Deus. Ao apresentar esse ponto de vista, então, o que esse texto ensina para nós? Esse texto ensina 3 verdades fundamentais e básicas para a nossa fé. A primeira verdade fundamental é que Cristo é o mediador e salvador entre nós e Deus, versículo 13 e versículo 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, o Filho do seu amor, temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, o que foi feito? Ele faz 2 afirmações sobre o Pai e ele faz 2 afirmações sobre o Filho. Lembrando que Pai e Filho são membros da Trindade, e na Trindade não existe separação. O Filho é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, e tem a pessoa do Espírito Santo, que Paulo vai mencionar mais na frente aí. Então ele diz que ele nos libertou do império das trevas, da perdição. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A salvação que Deus realiza a nosso favor, ela é completa. Ele liberta e ele leva para o local seguro. A outra questão relacionada a isso daqui é quando diz que ele nos libertou do império das trevas. O que é o império das trevas? Aqui no texto, o império das trevas é a perdição e toda a confusão que o mundo faz, que o separa de Deus, pois não o reconhece, não o conhece, não sabe quem ele é, e tudo isso está longe de Deus. João vai usar uma linguagem mais simples no capítulo 5 do Evangelho. Jesus diz assim: aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passar da morte para a vida tem o mesmo sentido de ser libertado do império das trevas. O que é o império das trevas? É a morte como condenação, como separação do homem do seu Criador. Então, observe que aqui nós temos uma definição de salvação que às vezes nós não captamos. Nós aprendemos durante muitos anos na evangelização, usando as 4 leis espirituais da cruzada estudantil para Cristo, né? Que o homem está separado de Deus. Isso é o que a Bíblia ensina. E aí eles tentaram ilustrar isso para ficar mais fácil de explicar. Qual foi a ilustração que foi feita? E por mais de 150 anos a gente usou, e tem usado, e tem muita gente que continua usando, é o que você mais vê na internet, é essa explicação, de que de um lado está Deus, do outro lado está o homem, e entre os dois tem um grande abismo. Já viram essa ilustração? Deus está de um lado, o homem está do outro, e entre os dois um grande abismo. E o que é perdição? Perdição é você ir andando para a borda e cair no abismo. E o que é salvação? Salvação é você andando para a borda e Deus colocar a cruz de Cristo e você atravessa pisando na cruz como uma ponte. Muito bonito de se ver, mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia não diz que Deus está de um lado do abismo e o homem está do outro lado querendo ir para onde Deus está. A Bíblia diz que Deus está no seu trono e o homem está morto nos seus delitos e pecados. Então o homem não está do lado de cá do abismo. O homem está lá no fundo do abismo. O império das trevas. Ele não está caminhando para a morte eterna, ele já está morto. Deus não nos salva do caminho da perdição, Deus nos salva da própria perdição. E quando a Bíblia diz que Deus nos salva da própria perdição, é porque nós já estamos perdidos, nós não estamos em direção à floresta imensa e grande e densa, na qual você entra e em 5 minutos você se perde lá no meio da mata. Não, você não está a caminho da perdição, você já está perdido.
Você não está a caminho da morte, você já está morto. E a Bíblia chama isso de império das trevas. E o que Deus faz? Ele nos tira de lá, nos libertou do. Observe que o verbo libertar está no passado completo. Ele já libertou. Então, Paulo está escrevendo para crentes, pessoas que já creem no Evangelho. Então, quando você fala com pessoas que já creem, os verbos vão para o passado. Porque a salvação já aconteceu. Você já creu, a salvação já aconteceu. Se alguém ouve a minha voz, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Verbo no presente, verbo no presente, verbo no presente. Não entra em juízo, outro verbo no presente, mas o último verbo vai para o passado. Mas passou da morte para a vida. Por que ele já passou? Porque tendo crido, ele já tem a vida eterna. Se ele já tem a vida eterna, ele já foi tirado da morte. Esse é o raciocínio bíblico. Explicar a salvação pela figura dos dois abismos é muito bonito, fica fácil de entender, mas não é o correto. A palavra de Deus diz que ele nos tirou da perdição. Ele já tirou e ele já transportou. Quem ouve e crê, tem. É o que a palavra de Deus diz. Não há uma expectativa de que Deus só vai nos salvar lá no futuro. Ele já salvou. Se você já ouviu o Evangelho, se você já creu em Jesus, você já recebeu a vida eterna. É a promessa de Deus da Escritura. E não é só Paulo em Colossenses 1,13 que fala isso. João fala isso o tempo todo no Evangelho. Paulo fala isso em todas as outras epístolas. Nós poderíamos sentar aqui e ficar tirando versículo por versículo, em que os tempos verbais são sempre harmonicamente escolhidos. Não tem um que foge como exceção dessa regra. E essa é uma das razões porque nós cremos na possibilidade de um crente ter certeza, segurança da sua salvação. Porque a Bíblia fala de uma obra já realizada, e ela foi realizada não por nós, ela foi realizada por Ele, ela foi realizada nele. As duas segundas frases, então, falam do Filho. Neste Filho nós temos, olha o verbo no presente. E neste Filho nós temos a redenção e a remissão. A redenção é a salvação efetuada. A remissão, ela diz respeito ao pagamento que foi oferecido. Então, Deus nos redime por meio de Jesus, e o preço que foi pago foi o derramamento do seu sangue naquela cruz. Eu não vou entrar em mais detalhes, tem na apostilazinha que depois você pode ler, porque senão nosso tempo vai embora, né? Em segundo lugar, Cristo, em primeiro lugar, ele é o mediador. É ele quem efetua e é por meio dele, é nele que acontece a salvação. Em segundo lugar, Cristo é o Criador. Espera aí, pastor, mas a gente não aprendeu na escola dominical que o Criador é o Pai? Corretamente. Mas a própria Escritura que diz que o Pai é o Criador, ela diz que toda a criação foi feita por meio de Jesus. E o Espírito Santo estava lá. Quando você lê Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem o próximo versículo, que a gente nunca decora, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra pairar é repousar, é estar presente, é participar. Então, quando Deus diz, haja luz, a Bíblia pressupõe o Filho e o Espírito Santo ali também fazendo tudo. Quando nós separamos a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo, é por uma questão de ênfase. Mas tudo que o Pai faz, o Filho e o Espírito participam. Tudo que o Filho faz, morrer na cruz, o Pai participa, o Espírito participa. Tudo que o Espírito faz, habitar em nós e santificar a nossa vida, o Filho participa, o Pai participa. A Escritura, quando aplica a cada um deles distintamente, a cada uma das obras, é só para mostrar o papel da Trindade na nossa salvação. Mas é toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito envolvido. Quando o texto afirma que Jesus Cristo
por meio dele Deus criou todas as coisas, Paulo então faz 5 afirmações a respeito de Jesus que nós não podemos deixar de prestar atenção. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele, ele é o mediador e ele é a finalidade da criação, e nele tudo subsiste, nele tudo permanece, tudo tem consistência. O que mantém a estrutura do mundo em funcionamento é Jesus Cristo. Você já tinha ouvido algo parecido com isso? Quando Paulo diz que nele tudo subsiste, nele tudo tem a sua consistência, tudo tem a sua permanência, tudo tem a sua coerência. Tudo isso está escondido nessa expressão, nele tudo subsiste. Então, olhando essas afirmações de Paulo um pouco mais de perto, nós vamos perceber, em primeiro lugar, que a palavra imagem, ela é usada, é a segunda vez que Paulo usa essa palavra aqui no nosso texto, ela é usada exatamente no sentido de contradizer o gnosticismo. O gnosticismo fazia uso de uma outra doutrina herética chamada docetismo. A docetismo vem de uma palavra grega, a palavra dokel, que quer dizer imagem, aparência. E aí Paulo usa a palavra imagem aqui, não para justificar o ensino gnóstico de que a encarnação de Jesus Cristo foi apenas aparente, ela não foi real. Paulo usa a palavra imagem aqui exatamente para reforçar o oposto, de que Jesus Cristo, ele é a imagem exatamente física de Deus diante dos nossos olhos. Lembra o que Jesus disse para um dos apóstolos, que agora o nome dele me fugiu? Quem vê a mim, vê o Pai. E aí eu me lembro da aula de teologia sistemática no seminário, o nosso professor: você está achando que vai ver Deus lá no céu, no dia da salvação? Está redondamente enganado, ninguém vai ver Deus, Deus é Espírito. Uai, pastor, então quem que a gente verá? Jesus. Jesus estará conosco, porque Ele se encarnou. E tendo Ele se encarnado, Ele não se desencarna mais. Por isso, o correto é falar de ressurreição e não reencarnação. Aquele corpo que ressuscitou foi o mesmo que foi crucificado, não foi outro. Então Paulo está dizendo que Cristo, ele é a representação, ele é a visualização de Deus perante os nossos olhos. E Paulo está usando essa linguagem para enfatizar a encarnação de Jesus, que ele esteve aqui. João vai falar lá na primeira epístola que ele tocou em Jesus, ele apalpou Jesus, ele pegou em Jesus, ele olhou para Jesus durante muito tempo, ele usa a palavra contemplação, eu contemplei Jesus. Eu andei com ele 3 anos e meio, não é uma imagem, não é uma aparência, é alguém de carne e osso que você podia tocar, conversar com ele, dormir ao lado dele, abraçá-lo e tudo mais. É isso que Paulo está enfatizando aqui. A palavra imagem aponta para a encarnação, pois sendo Deus Espírito não pode ser visto, mas Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Em Cristo nós podemos ver o Deus que é invisível, porque Ele e o Pai são um. É o ensino da Escritura Sagrada. Paulo questiona a interpretação do gnosticismo de que a matéria é má por natureza, uma vez que o Deus perfeito não viu dificuldades de expressar o seu santo e puro caráter por meio de um corpo humano material. Então, quando Paulo diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, ele está dizendo para o gnosticismo e para aqueles que duvidam da existência de Deus, que Deus se tornou visível aos nossos olhos na encarnação de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós de fato podemos ver o Deus que no Antigo Testamento todo mundo quis ver e nunca pôde. Lembra de Êxodo 34, quando Moisés pediu para ver a Deus e Deus disse para ele: olha, ninguém pode me ver.
porque é pecador. Mas eu vou fazer um favor para você. E aí Deus coloca Moisés numa penha. Uma penha é um local onde ele vê pedra do lado de cá, ele vê pedra do lado de lá, ele vê pedra atrás, ele só podia olhar para frente. E aí a Bíblia diz que Deus passa toda a sua bondade diante dos olhos de Moisés. E quando Deus passa, ele ainda tampa os olhos de Moisés na penha. Você observou esse detalhe lá? E aí quando Moisés pôde ver, ele viu Deus pelas costas, numa demonstração da bondade de Deus para com ele. Sim. Deus é espírito. Não. Primeiro porque você não estará na glória definitivamente. Quem morreu antes da ressurreição, do último dia, a Bíblia diz que ele está num estado intermediário, no qual ele já tem a salvação garantida, já está no repouso, no descanso, na bem-aventurança, mas não plenamente. A bem-aventurança plena é só quando Jesus voltar. Estará, mas não estará fisicamente. O ladrão não está fisicamente com Cristo. O ladrão não ressuscitou ainda. Ele vai ressuscitar no mesmo dia que você for ressuscitar. De repente vai estar do seu lado, se for o caso, né? Aí ele verá Jesus. Agora, por que estará comigo no paraíso? Por causa da promessa da glória. Nós já experimentamos, nós já temos a vida eterna, mas nós não estamos lá. Deus é eterno, Deus não tem problema com horas. Eu tenho que terminar daqui a pouco, mas Ele não tem. Deus é eterno. Então, para Deus, Abraão, Isaac, Jacó, está todo mundo vivo. Mas eles ainda não ressuscitaram. Eles só vão ressuscitar lá no último dia. Aí todo mundo vai ver Jesus. Nós não vemos o Espírito, a não ser quando ele faz uma teofania, que aí ele escolhe uma aparência para se apresentar. Paulo está dizendo que Cristo não é uma teofania, Cristo é uma encarnação. Ele é a imagem visível do Deus invisível, a imagem permanente do Deus invisível. Quem vê Jesus, vê a Deus. Quem quer ver o Espírito Santo, não vai ver. Quem quer ver o Deus, o Pai, não verá. Os conhecerá por causa de Jesus. Por isso, a ênfase tão grande da Escritura em Jesus como mediador. Jesus é o mediador de tudo. Tudo. Não há nada, absolutamente nada, que nós podemos conhecer de Deus ou procurar de Deus sem que não passe por meio de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho entre nós e Deus é Jesus. Sempre, tudo, fundamentalmente. Ele é o primogênito de toda a criação. Outra expressão complexa. O que é o primogênito? O primogênito, por definição, é o filho que nasceu primeiro. Os arianos, ou os testemunhos de Jeová, usam esse texto para dizer, olha, está vendo? Jesus foi criado. Ele é o primeiro de toda a criação. Ele foi o primeiro criado por Deus. Mas a palavra primogênito, embora ela queira dizer o filho que nasceu primeiro, ela também tinha um outro uso que não era apenas esse. O primogênito, ele também era aquele que detinha o direito da herança. Então, o filho mais velho, ele herdava a maior parte da herança do pai. Segundo o costume do Antigo Testamento, o filho mais velho ficava com 50% da herança e o resto era dividido entre os outros. Ele tinha 12 filhos, metade ficava com o número 1 e o resto era dividido entre os outros 11, mais a mãe. É assim que você entende a parábola lá do filho pródigo. Quando o filho pródigo ele pede a parte dele da herança,
a Bíblia diz que o pai repartiu-lhes os bens. Ele repartiu a parte do filho mais novo, que era menor, e a parte do filho mais velho, o irmão mais velho, que era metade de tudo. E aí é assim que você entende a queixa do filho mais velho. Ele tinha recebido tudo, mas como ele respeitava o pai, ele preferiu não usufruir. E ao preferir não usufruir, ele começou a olhar para o pai como um patrão e não como pai. E é isso que o pai tem que resolver com ele quando o mais novo arrependido vem. Então, primogênito também é uma palavra que quer dizer a respeito do direito da herança. E é nesse sentido que essa palavra é usada aqui. Ele é o primogênito de toda a criação, ele é aquele que tem o direito da herança sobre toda a criação. Jesus é o herdeiro da criação. Ele é o filho. Ele é o herdeiro da obra da criação. E é por isso que a Bíblia diz que ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com ele. Ele é o filho mais velho que tem direito a tudo. E nós entramos na herança por meio da adoção. Deus nos adotou como os seus filhos. E é nesse sentido que Jesus está sendo apontado aqui. Ele não é o primeiro que foi criado. Ele é o primeiro que tem direito sobre a criação. Ele é aquele, o filho mais velho, ele é o unigênito filho de Deus, que tem direito sobre tudo. Quer ver um texto em que ajuda a gente a entender isso melhor? Quando a Bíblia fala que Jesus é filho de Maria, Lucas capítulo 2, versículo 8, 9, se eu não me engano, diz que Jesus é o primogênito de Maria. Ou seja, foi o primeiro filho dela que nasceu, o que para nós protestantes quer dizer que Jesus não foi o único, ele foi o primeiro. E é por isso que nós cremos que aqueles outros nomes, Simão, José, Judas lá, que são mencionados como irmãos de Jesus, são irmãos verdadeiros, nascidos de Maria. Agora, quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que ele é o unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que ele crê. Ele entregou o seu Filho único. E é nesse sentido que a Bíblia fala de Deus ser o Filho. Mas aqui, em uma outra passagem de Romanos, o conceito de primogenitura é o que tem o direito da herança. Jesus é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Por que ele tem direito sobre tudo? Porque a criação acontece por meio dele. A criação acontece por meio dele e a criação foi feita para ele. E nele, tudo que foi criado permanece de pé. Nele foram criadas todas as coisas. Tem alguma dúvida até aqui? Então, Cristo não é só o mediador, mas ele também é o sustentador de toda a criação. E terceiro e último lugar, aí Paulo especifica mais. Ele tratou da relação de Jesus com a criação, ele é o mediador, ele é o criador. Agora ele trata da relação de Jesus com a igreja. Ele é a cabeça e o fundamento da igreja, verso 18 até o verso 22. Aí Paulo diz, ele é a cabeça do corpo. Olha a palavra primogênito de novo. Ele é o primogênito da ressurreição. Aqui tem o sentido de primeiro. Ele foi o primeiro ressuscitado. Por causa da sua ressurreição, todas as outras ressurreições vão acontecer. E aqui está incluídas, inclusive, as ressurreições que já haviam acontecido lá no Antigo Testamento. Toda ressurreição é possível por causa da ressurreição de Jesus. Nós cremos na ressurreição porque ela aconteceu com Jesus. A ressurreição de Jesus, ela é o paradigma, ela é o modelo que todas as outras ressurreições vão seguir. Nesse sentido é que é usada a palavra primogênito aqui. Ele tem a primazia, ou seja, ele tem o direito de ser o primeiro. Nele reside a plenitude. Olha a palavra
pleroma aqui. A plenitude é aquilo que eu falei. A criação, ela surge do universo, aquela coisa toda. Mas Paulo vem e diz, não, Deus criou. Não foi uma entidade incorpórea, sem mente, que criou todas as coisas por meio de emanação. Então, Deus criou objetivamente por meio da sua palavra. Haja luz e houve luz. Foi a palavra que criou. Não foram emanações distantes de um centro antigo, eterno, que é muito bonito para você ver nos filmes dos Vingadores. Agora vão lançar lá os Eternos, né? Toda aquela ideia dos Vingadores vem do gnosticismo. De que havia alguma coisa na eternidade, seres misteriosos, poderosos, e na bagunça do poder deles, eles criaram todas as coisas. Não, a Bíblia diz que tudo foi objetivo. Deus tinha um propósito, Ele planejou o propósito, Ele desenvolveu, Ele criou todas as coisas. E quando a Bíblia fala de plenitude, é de que em Cristo tudo se completa. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. De que paz Paulo está falando? Paulo não está falando da paz no Oriente Médio. Paulo está falando da paz com Deus. O grande conflito da humanidade não é o muçulmanismo versus o cristianismo. O grande conflito da humanidade é o homem que se perdeu de Deus. E que agora procura encontrar a divindade por meio da sua própria imaginação e criatividade. Então Deus vem, Ele se revela a nós por meio da sua palavra, e Ele torna isso claro e inegável na pessoa de Jesus Cristo. Qual que é o grande problema das pessoas do mundo com Deus? Eles não admitem que Jesus é divino. Jesus é um homem bom, e que se a gente fizer força, a gente encontra erro nele. Mas ele não é Deus. E é porque as pessoas não creem, não aceitam que Jesus é Deus, que elas justificam todos os comportamentos morais e imorais que elas praticam, por querer afirmar a sua independência, a sua autonomia diante de Deus. Então, quando diz que Cristo realizou a paz, Ele está reconciliando o homem com Deus. A reconciliação é o cerne, é o miolo da obra de Jesus na cruz. Por que Cristo morreu? Cristo morreu porque Ele queria reconciliar, Deus queria perdoar os pecados dos homens. Então, o que Jesus realizou na cruz, que nós chamamos de salvação, é, na prática, reconciliação. Ele fez a paz, e Ele fez a paz derramando o seu sangue naquela cruz. De modo que, quando nós falamos da obra de evangelização, qual é a obra de evangelização da igreja? Promover a reconciliação do pecador com Deus e dos pecadores uns com os outros por causa de Deus. Essa é a grande questão da igreja. Quando um irmão fica atritado com o outro, quando uma irmã fica com raiva da outra, quando um pai fica desanimado com o seu filho, e quando o filho fica, sei lá o que, com seu pai, a Bíblia diz que é a reconciliação que é a palavra que a gente tem que trazer para as mesas de negociações. Quando o marido quer separar da esposa, reconciliação. Quando o pai briga com o filho, reconciliação. Quando o pastor briga com o conselho, reconciliação. Quando os diáconos brigam com os presbíteros, reconciliação. Reconciliação é a palavra que a gente tem que trazer para os nossos lábios e para a nossa prática o tempo todo. Às vezes, quando os irmãos brigam uns com os outros e vêm conversar com o pastor, eu estou chateado com fulano. Eu fico me perguntando se a pessoa quer me contar isso para ganhar um aliado,
ou se ela quer realmente resolver o problema. Às vezes, a impressão que a gente tem é que a gente quer arrumar aliados. Alguém que concorde com a gente. Se o pastor concordar comigo, ganhei a parada. Se o presbítero concordar comigo, aumentei a minha influência. Mas a Bíblia não diz que reconciliação é alcançar aliados para a gente ganhar os outros pelo número e pelo poder da nossa influência. Reconciliação é perdoar. Sim. Eu não ouvi. Não, ele promoveu a nossa reconciliação com ele. Cristo não estava separado de Deus, né? Ele morreu na cruz, assumindo a nossa perdição, a nossa culpa. Então, ele fez a paz. Ele assumiu o castigo que era nosso. Mas isso não quer dizer que ele estava com problemas com Deus. Nós sim. Então, ele assumiu sobre si para Deus não derramar sobre nós. É isso que quer dizer mediação. Ele toma sobre si, ele é o substituto. A Bíblia dá nomes para isso. O nome que a Bíblia dá para isso é expiação e propiciação. A propiciação, no que diz respeito à cruz de Cristo, é Jesus Cristo satisfazendo a justiça de Deus. Então, ao satisfazer a justiça de Deus, Jesus propiciou-nos na sua presença, nos tornou propícios, aceitáveis. No que diz respeito a nós, Cristo fez a expiação. Ele pagou a dívida. Então, propiciação e expiação são as mesmas coisas vistas de pontos de vista diferentes. Vista do ponto de vista de Deus, a salvação é propiciação. Vista do ponto de vista do ser humano pecador, a salvação é expiação. É propiciação porque satisfaz a justiça de Deus e agora ele não vai nos condenar mais. Ele vai nos perdoar. E é expiação porque paga a nossa dívida e agora Deus não vai cobrar mais, porque a dívida foi paga. Então, de nós, expiação. De Deus, propiciação. Para todo mundo, salvação. Perdão dos pecados. E para ficar bem claro, então, qual que é o efeito da paz realizada por meio do sangue? Reconciliou consigo o mundo. Mundo aqui não tem o sentido de todas as pessoas, sem deixar ninguém de fora. Mundo aqui tem o sentido de pessoas que vivem no mundo. Pessoas do mundo inteiro. Porque no dia da salvação vai ter gente de toda língua, tribo e nação. Então, é nesse sentido que a Bíblia fala do mundo. Deus amou o mundo. E Jesus morreu por ele. Se Jesus tivesse morrido por todas as pessoas do mundo seriam salvas. Ele morreu por pessoas do mundo. E aí a grande discussão entre nós e os arminianos a respeito do alcance da salvação e a doutrina da eleição. As pessoas dizem, se depende da eleição, então para quê pregar o evangelho? Né? É a grande acusação que nós presbiterianos ouvimos dos irmãos arminianos. Nós pregamos o evangelho porque Deus mandou. Ele vai levar a salvação às pessoas por meio do evangelho. Agora, não é a nossa pregação que vai salvar a pessoa. É a escolha de Deus por meio da nossa obediência. Ele vai nos usar como instrumentos. E é por isso que nós não podemos ser negligentes. Nós somos os instrumentos. Deus escolheu assim. Agora, a sabedoria é dele, não é nossa. E aí, haja paciência para explicar isso século após século na história da igreja. Né? Então, ele reconciliou consigo o mundo e ele reconciliou consigo os pecadores, conforme você vê aí no texto, a partir do verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros, que também outrora eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. As pessoas que, arrependidas, se voltaram para ele, mediante a sua morte,
para nos apresentar a Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Ele nos salvou para nos santificar. Não foi só salvar, salvou para santificar. E aí a conclusão, verso 22 e verso 23. Sim. As duas coisas, nada pode ser separado. Porque ele amou, ele se entregou. Né? Porque ele amava, ele obedeceu. Quem não ama não gosta de obedecer, não. É ou não é? E geralmente isso você fala para o seu filho: você não me ama, não? Você não quer me obedecer? É isso que a gente fala para eles. Certo? Então, o versículo 22 e o versículo 23 são a conclusão. Ele diz: para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O propósito da obra de Cristo é apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Hebreus 12, verso 14, diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Deus predestina o fim, a salvação, e Ele predestina os meios, a pregação do Evangelho e a vida em santidade. De modo que as boas obras, elas não nos salvam, mas elas mostram que a salvação está operando em nós. Como ela faz isso? Santos, inculpáveis, irrepreensíveis. E observa que esse é o propósito. A santidade, ela alcança o clímax na volta de Cristo. Nós estamos na luta, nós estamos na batalha, nós estamos no caminho. Nós estamos num caminho que se chama santificação. O objetivo é que cada dia que passa na história de uma igreja, como a Igreja Presbiteriana de Vila Nova, ela se torne mais santa do que no dia anterior, do que na semana anterior, do que no ano anterior. Não o contrário. Se os crentes estão ouvindo o Evangelho, estão aprendendo a palavra, estão obedecendo ao Senhor por amor, a igreja vai melhorar. Ela não vai piorar. Uma vez tratando de um adultério numa família, dois irmãos conversando, o mais velho chegou para o outro e disse: olha, a gente vai envelhecendo com o tempo. E nós que somos cristãos, à medida em que a gente envelhece, a gente tem que melhorar, não piorar. E ele estava falando a respeito do adultério do irmão. Como que você conheceu a moça, casou-se com ela, teve filhos com ela, e agora simplesmente a abandona e vai procurar outras mais jovens, mais bonitas, sei lá o quê. Isso não é cristianismo. Ou seja, o irmão estava dizendo para ele o seguinte: você piorou ao envelhecer, você não melhorou. O propósito de Deus é que à medida em que nós nos tornamos crentes por mais tempo, envelhecemos, nós nos tornemos crentes melhores, não crentes piores. Então Deus não quer que a gente, quando virar aqueles crentes 70, 80, 90 anos de idade, sejamos ranzinzas na igreja, mas sejamos o esteio que os crentes mais jovens e menos experientes vão procurar quando eles derem as cabeçadas deles. E a gente sabe que a característica do jovem é dar cabeçada. A gente sabe que a gente deu as nossas, né? E a maturidade ajuda os mais novos a lidarem melhor com essa situação. Se os mais velhos se tornam melhores, quando os mais novos se tornarem mais velhos, eles também se tornarão melhores e a próxima geração será melhor. Mas se nós pioramos à medida em que envelhecemos, nós vamos contribuir para que a próxima geração de crentes seja pior e não melhor. Então o objetivo de Cristo ao nos salvar é nos santificar, nos fazer de nós pessoas mais santas, mais amáveis, mais carinhosas, mais tranquilas, mais firmes com respeito à verdade também. Também não é aquele vovozinho, aquela vovozinha, que se o menino pede balinha, ele dá balinha, sorvete e chiclete, né? Estragando os dentes dele tudo. Não é isso
que é ser melhor. É ser mais maduro, mais experiente, mais consistente, sem perder de vista amor, bondade e alegria da vida que nós temos com Jesus. Inculpáveis, ou seja, não carregando culpa. Quantas pessoas carregam culpa por anos? E isso as atrapalha de ter uma vida cristã melhor. Paulo diz que Jesus, ele nos salvou para tratar com as nossas culpas. E irrepreensíveis. Na confissão de fé diz que ser irrepreensível é que na conduta moral erra cada vez menos. Os pecados, eles não ficam escondidos de trás do tapete. Eles se tornam mais raros mesmo. É isso que a palavra de Deus ensina. E por último, nós devemos ficar firmes no alicerce. Por isso, Paulo enfatiza em Colossenses que nós devemos andar nele. Ele é o alicerce, ele é a base. Nós não devemos tirar os nossos pés do alicerce. Ok? 3 aplicações. Jesus Cristo é o Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e entregue sua vida nas suas mãos. Jesus Cristo é o Senhor da criação. Prostre-se perante Ele e adore. Toda a criação adora o nome de Deus. Nós também devemos fazê-lo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Obedeça. A cabeça determina para onde o corpo vai, não o contrário. Então, Cristo é a nossa cabeça. Onde Cristo quer nos levar? Ele quer nos levar para a santidade. Ele quer nos levar para mais perto de Deus. Ele quer nos levar para uma vida melhor. Então, obedeça. Esse é o caminho. Motivos de oração. Ore para que Cristo salve e que Ele use você, eu, nós, para trazer pessoas a Ele. Se Ele é o Salvador e as pessoas precisam se arrepender, que nós sejamos instrumentos para que as pessoas se arrependam, assim como nós nos arrependemos no passado. Segundo, ore para que Cristo cuide da criação e te ensine a cuidar também. Se Cristo cuida da criação, como que eu, que creio em Cristo, posso ajudá-lo a fazer isso? Eu fui pastor de um homem chamado José. Seu José era barbeiro. Um dos fundadores da igreja de Cidade Livre, lá em Aparecida de Goiânia. Seu José, quando a prefeitura asfaltou a avenida em frente à rua dele, ela veio e plantou várias árvores no canteiro central. E aí o canteiro era bem largo, os meninos, os jovens, os rapazes vinham jogar bola ali no canteiro central da avenida, todo fim de tarde, e lá tinha as árvores. O que eles fizeram? Cortaram as árvores, menos as 2 que ficavam em frente à casa do seu José. Ele não deixou. Resultado, isso já tem quase 20 anos, ou mais. Aquelas arvorezinhas que era fácil cortar, cresceram e ficaram frondosas. Quando você vai lá na avenida, só tem 2 árvores na avenida. As 2 que o seu José não deixou cortar. E todo final de tarde enche de gente colocando cadeira e banco lá, e fazendo piquenique lá debaixo, porque são as únicas árvores que tem naquela avenida. As outras cortaram tudo. Então, isso faz parte de cuidar da criação. Não ser você que suja, mancha, estraga. É horrível a gente andar nas ruas da cidade e de repente alguém abre o vidro do carro e joga carteira de cigarro, bituco de cigarro, latinha de refrigerante ou de outras coisas, garrafa de cerveja, já vi jogando também. Por que não tem um saquinho de lixinho ali no carro? É por isso que aqui na Vila Nova a gente dá um saquinho de lixinho para as pessoas, para elas ajudarem Jesus a cuidar da criação. Tem essa ideia também, né? Ore para que Cristo governe a sua igreja. Quem governa a igreja de Vila Nova? É Cristo? Ou somos nós? Se formos nós, mais cedo ou mais tarde a gente vai brigar por alguma coisa irrelevante. Se é Cristo, nós vamos aprender a ouvir, nós vamos aprender a contribuir, e quando a gente for criticar, a gente não vai criticar com maldade, a gente vai criticar para ajudar a melhorar. Porque a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Ore por isso, para que cada dia as pessoas percebam
na nossa conduta, que esta igreja pertence a Jesus. Vamos orar? Pai, nós te